Olá, tudo bom? Dr. Alan Assunção, médico ortopedista e traumatologista. Hoje eu estou vindo aqui para tentar te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que é dito no popular a rejeição de placas e parafusos. Esse tema ele é muito comum no consultório. Muitas vezes um paciente foi operado de uma fratura, e depois de certo tempo ele começa a apresentar alguns sintomas, como dor, inchaço no local da cirurgia e eventualmente a saída de uma fístula e drenagem de pus naquela região. Então a pessoa ela acaba vindo com algumas ideias pré-concebidas, Ela vem com uma certa bagunça na cabeça, ela não sabe direito o que é que está acontecendo, por que está acontecendo, E muitas vezes ela vem com a ideia errada do que está acontecendo, isso é muito ruim. O interessante é que ele entenda exatamente o que é que está acontecendo para que possa ajudar e contribuir na hora do tratamento. Então, para ficar mais objetivo no tema de hoje, eu vou tentar explicar como acontece a popularmente chamada rejeição de placas e parafusos. O que acontece exatamente? Alguém já te explicou em detalhes o que acontece? Tomara que nunca aconteça com você, nem com os seus familiares e nem com os seus amigos. Mas se um dia acontecer, ou você souber que esteja acontecendo com alguém, é importante você saber de alguns detalhes. Então hoje nós vamos conversar a respeito dos sintomas, o que acontece com a cirurgia, quando acontece, relacionado a que tipo de materiais, que tipos de placas, que tipos de parafusos, o que acontece dentro do nosso corpo. Nós vamos bater um papo sobre as formas de tratamento e vamos conversar de dúvidas comuns que acontecem no consultório. Antes de mais nada, você sabia que a rejeição de placas e parafusos nada tem a ver com a rejeição do nosso corpo para com a placa? Não é o nosso corpo que traz uma rejeição específica à placa, ou seja, a rejeição não tem nada a ver com o material colocado no nosso corpo. Os materiais, eles são inertes ou são inócuos. Isso quer dizer que eles não provocam uma reação biológica, o nosso corpo não vai combater eles não estimulam o nosso corpo a produzir uma reação imune contra o material. Existe uma grande confusão entre o que é rejeição e o que é infecção. A rejeição está ligada ao nosso sistema imunológico produzir uma reação a algo estranho ao nosso corpo, mas que é biológico, como por exemplo um transplante de órgãos. A infecção ela é provocada pelo crescimento de um organismo estranho ao nosso corpo, como por exemplo uma bactéria, um vírus ou um fungo. Explicando um pouquinho como acontece a infecção, a gente sabe que o nosso sistema imunológico precisa ser sinalizado, ou seja, o organismo ele tem várias células que estão circulando dentro do sangue e eventualmente elas vão entrar em contato com um antígeno. O antígeno é uma molécula, uma proteína produzida, por exemplo, por uma bactéria, ou um vírus ou um fungo. A partir daí, o nosso organismo ele vai reconhecer aquilo como um corpo estranho e vai produzir células de combate ou vai jogar os anticorpos em cima, podendo combater então esse corpo estranho, essa molécula estranha, e produzir uma reação inflamatória que é seguida por uma reação infecciosa, de combate à infecção. Ah, doutor, mas e se essa placa ela é um corpo estranho, ela não vai produzir uma reação? Na verdade não. As placas e os parafusos eles são feitos de maneira que eles são inócuos, eles são inertes, eles não possuem uma molécula de corpo estranho, eles não possuem um antígeno que vá gerar uma reação do nosso organismo. Eles ficam lá parados, na verdade, eles não provocam reação nenhuma. Existem outros exemplos desse mesmo mecanismo. Por exemplo, alguns pacientes acabam sofrendo ferimentos por arma de fogo. E os projéteis que são metálicos, quando eles entram de forma estéril, ou seja, ele entra muito quente, sem levar a bactéria lá para dentro, na verdade a gente prefere deixar aquele metal lá, aquele projétil lá, do que retirar. Nos filmes eles tentam sempre retirar, mas isso acaba sendo às vezes perigoso, porque você pode fazer mais lesão tentando tirar aquilo do que deixar aquele projétil lá. Então, o metal por si só não produz reação alguma. Na verdade, no corpo humano, os projéteis só são tirados se estão dentro de uma articulação, por exemplo, ou dentro da coluna. Existem outras coisas que acontecem isso também. Muitas vezes a gente acha cacos de vidros
que entram, por exemplo, durante um acidente você tem um vidro que estilhaça e alguns pedacinhos de vidro caem dentro de algumas feridas. E muitas vezes passam desapercebidos, porque a ferida é grande, tem outras lesões associadas e não se percebe aquele pedaço. E ele fica lá. E anos depois, o paciente às vezes percebe que tem um pedacinho de vidro ou tem um pedacinho de metal lá dentro. Então essa analogia que eu estou fazendo só para mostrar que o metal em si ele não provoca uma reação. Ah, doutor, mas os materiais, eles são feitos do quê? Nas cirurgias, nos implantes que são colocados durante as cirurgias, o metal mais utilizado ainda é o aço. É um aço cirúrgico, ele é polido, né, e usado especificamente com a tecnologia específica para ser usado em cirurgia. Ele é inerte e inócuo. Outros materiais de ligas metálicas podem ser usados. O grande exemplo é o titânio, né, é muito utilizado também, e outras misturas com nióbio, com alumínio, com vanádio, com tântalo, que são tipos de metais que também são usados. Outros exemplos que existem cerâmicas, diferente da louça, por exemplo, de uma xícara ou de um prato, mas é uma cerâmica com uma tecnologia toda especial, ela é levada a um forno de altíssima temperatura, ela é super polida, então também usada em cirurgia. E existem alguns materiais, inclusive, que são bioabsorvíveis. Isso quer dizer que quando eles são colocados no nosso organismo, eles vão ser absorvidos pelo nosso organismo. No caso dos parafusos, eles são absorvidos e recolocados no osso, no local. Depois de alguns anos, isso vai acabar deixando de existir dentro do organismo. Mas também é um exemplo de material. Todos esses que eu falei, eles são inócuos e são inertes, eles não trazem reação do organismo. Ah, doutor, mas então o que causa a rejeição? Bom, a gente já viu que não existe uma rejeição, não existe uma resposta imunológica do nosso organismo para placas e parafusos. O que existe é uma infecção. A infecção vai ocorrer pela presença, por exemplo, de uma bactéria. Apesar de tudo que a gente faz em sentido de esterilização, fazer asepsia, antisepsia, usar máscara, gorro, óculos, luvas, aventais cirúrgicos, campos descartáveis, passar por todos aqueles processos de esterilização, todos os materiais, você ainda pode ter, é uma chance mínima, mas pode acontecer, de uma bactéria cair dentro da cirurgia durante o procedimento. Parte dessas bactérias o próprio organismo vai combater e vai eliminar elas, e eventualmente algumas delas podem gerar alguns tipos de infecção. E esse, ligado à placa e parafuso, é um dos tipos que a gente mais vê no pós-operatório ortopédico quando se fala em infecção. Então, nesses casos onde a infecção é relacionada à placa e parafuso, nós vamos perceber algumas bactérias que elas se aderem, ou seja, elas grudam ao metal, né, e faz uma película chamada de biofilme. Essa película ela vai impedir que qualquer antibiótico vá chegar nessa bactéria. Ou seja, se você tomar um comprimido de antibiótico, ou fazer um tratamento com comprimidos, ou um tratamento com injeções intramusculares, ou mesmo se você colocar dentro da veia, essa bactéria ela não vai ser eliminada pelo antibiótico. Infelizmente, porque existe um biofilme que isola a bactéria e não deixa que o medicamento faça efeito em cima da bactéria. E daí, o que acontece? Ocorre que, eventualmente, aquela bactéria que está isolada por aquele biofilme, ela começa a se multiplicar. E à medida que ela vai se multiplicando, vai aumentando de tamanho a coleção de bactérias e o nosso organismo começa a combater. E começa a transformar aquela coleção de bactérias em pus. Quando o pus incha, ele vai causar todos os sintomas de inflamação, vai ficar vermelho, vai ficar inchado, doloroso e eventualmente essa coleção de pus ela vai sair pela pele, o que nós chamamos de fístula. E quando sai o pus, ele drena a secreção purulenta. Uma coisa interessante é um dos sintomas. Então já percebemos que quando tem esse inchaço, acontece o edema, o aumento de volume, acontece dor, acontece que fica vermelho, quente e eventualmente ocorre a drenagem desse pus. Esse pus ele sai por uma fístula. Interessante saber que, lembra que o antibiótico não chega? Então o que acontece? Sai o pus, alivia os sintomas, mas o antibiótico não está matando essa bactéria. Eventualmente essa bactéria se reproduz, o organismo cria o pus de novo, faz de novo o inchaço, novamente drena.
Então começa a fazer drenagem de vez em quando, a cada algumas semanas ou alguns meses drena de vez em quando. Então isso se chama intermitência de sintomas ou intermitência da drenagem. Isso caracteriza um aspecto crônico da doença. Existem alguns fatores que podem aumentar a chance ou aumentar as taxas de infecção nesse tipo de correlação com a placa e o parafuso. Por exemplo, quando a fratura é exposta, a fratura exposta é quando no momento do trauma se cria um trajeto entre o meio externo e o osso quebrado lá dentro, ou seja, existe um caminho para a bactéria chegar no osso lá dentro. Então, a fratura exposta ela tem mais chances de infecção. Traumas de alta energia. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença muito grande de uma pessoa que quebra a perna, por exemplo, quando pisa no buraco, ou uma pessoa que quebra a perna num acidente de moto gravíssimo, que bate com um caminhão. Então, a energia que passa naquela perna quando se tem um acidente na moto com o caminhão é muito alta, é diferente quando a pessoa pisa no buraco, que a energia é pequena. Então, traumas com alta energia têm muito mais chance de infecção do que aqueles com baixa energia. Dependendo da técnica que se usa, por exemplo, se você usar uma técnica minimamente invasiva, ou seja, toda delicada, com pequenos cortes, a tendência de infecção é menor. Se você usar técnicas com grandes cortes, placas muito grandes, etc., ou placas inadequadas para aquele tipo de fratura, a tua chance de infecção é maior. E existem algumas doenças também que podem te trazer uma diminuição da imunidade, como por exemplo, uma diabetes descontrolada, doenças renais, o uso de algumas medicações, como por exemplo o uso crônico de corticoides. Tudo isso pode trazer déficit ou baixa imunitária que vai facilitar uma infecção. E existem alguns cuidados que nós fazemos para evitar que essas taxas sejam aumentadas, como por exemplo a antisepsia. A antisepsia é quando o médico, durante o procedimento cirúrgico, ou antes do procedimento cirúrgico na verdade, ele lava, limpa a sua perna, por exemplo, com uma substância chamada degermante, que ela mata as bactérias. Existe uma outra técnica que a gente chama de técnicas assépticas, que é quando você evita levar a infecção para aquela região que está estéril. Por exemplo, é o uso de uma luva. Você usando uma luva estéril, você evita que a contaminação chegue naquela região. Existem algumas técnicas também médicas que favorecem a diminuição das taxas de infecção. Por exemplo, técnicas cirúrgicas atraumáticas, com acessos pequenos, que não tirem a vascularização do local da fratura, é importante isso. Você pode usar, por exemplo, numa fratura exposta, aqueles fixadores externos que ficam para fora da perna, o pessoal gosta de chamar de antena, mas é um fixador externo. Aquele fixador externo muitas vezes é obrigatório se usar, ele mantém uma estabilidade. Quando você tem a fratura estabilizada por ele, diminui a dor, diminui a taxa de infecção. Bom, ficou claro então que o nosso corpo, o nosso organismo não vai reagir aos materiais, que esses materiais são inócuos, eles são inertes, que não têm interação com o nosso corpo. Apesar de todos os nossos cuidados, às vezes uma bactéria pode cair na região da cirurgia, essa bactéria pode se reproduzir, e a bactéria é que vai estimular o nosso corpo a produzir uma reação imune contra a bactéria e a partir daí produzir todos os sintomas. Se você ainda tiver alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa que eu falei, use os comentários. Joia, doutor, e se eu tivesse infecção, como é que eu trato? Então vamos lá. Quando o médico pensa no tratamento desse tipo de quadro, ele pensa em tratar a causa do quadro. Então ele tem que ir atrás de matar a bactéria que está causando a infecção. Lembra que eu falei que existe um biofilme, que a bactéria acaba se aderindo ou grudando na placa e os antibióticos não chegam na bactéria? Pois bem, infelizmente nesses casos, o médico que vai tratar é obrigado a abrir e remover todos os materiais, todas as placas, os parafusos daquela região, para poder limpar, o que o pessoal chama por aí de raspagem. Realmente, você usa uma coleta, limpa aquela região, tira aquele biofilme e tenta livrar a região de todas as bactérias possíveis. Ele vai fazer uma limpeza bastante rigorosa na região para poder diminuir o número de bactérias e poder tratar da melhor forma possível. Eu lembro de uma pessoa, uma senhora, uma vez que veio aqui no consultório, ela tinha operado há mais ou menos um ano atrás, e numa outra cidade, e ela estava com um buraquinho, estava com uma fístula saindo do pulso.
ela morrendo de medo de perder a perna, mas depois de fazer todo o exame dela, pedir os exames de laboratório e raio-x, ficou claro que era uma coisa mais simples e bastou tirar aquela placa que ela tinha a placa e alguns parafusos e graças a Deus ela evoluiu muito bem, nunca mais teve sintoma nenhum, nunca mais teve recidiva, né? Ela me traz um saquinho de castanha até hoje, todo ano ela me traz um saquinho de castanha para me agradecer. Eu tenho um outro paciente aqui, é um paciente mais jovem, na verdade, ele teve um acidente e fez uma fratura de tornozelo, uma fratura exposta, grave, que foi tratada no pronto-socorro, mas duas semanas depois ele começou com sintomas de inchaço, ficou vermelho, doía muito, teve febre, e quando ele chegou para mim, aí já chegou numa situação de um pouco mais de urgência, né? Nós acabamos fazendo os exames laboratoriais, os exames de raio-x e levamos para o centro cirúrgico e acabei tratando aquela infecção. Foi necessário remover os materiais que ele já tinha, colocar um fixador externo, fazer antibiótico na veia, porque ele já tinha tirado os materiais. Um certo tempo depois a gente teve que recolocar os materiais, mas evoluiu muito bem. Hoje em dia ele é ciclista, aquele pessoal que pedala em estrada, né? Então ele faz 3, 4 vezes por semana, ele faz 100, 150 quilômetros de bicicleta. Tá muito bem, graças a Deus, voltou à atividade física e está feliz que só. Um outro caso que eu tive era um senhor que morava no interior. Ele tinha uma infecção, já faziam 8 anos com essa infecção. Por uma certa dificuldade de conseguir tratamento naquela região dele, ele demorou muito. E quando ele chegou aqui, ele já tinha infecção que não era só na placa, já tinha avançado, já estava no osso. Então foi mais difícil tratar, precisou de 2 cirurgias, um tempo mais longo também internado tomando remédio, mas conseguiu resolver bem a infecção dele. E hoje em dia, coincidentemente, ele está trabalhando aqui pertinho da clínica, num restaurante, e volta e meia eu vou almoçar lá, a gente se encontra, bate um papo, também está muito bem e é muito contente e feliz com a cirurgia que fez. Eu tenho hoje em dia o que eu já chamo de amigos, né? Porque tanto o paciente quanto a esposa dele se tornaram muito próximos, eu ajudo eles em algumas coisas que eles precisam. Ela tem uma deficiência física e ele, na verdade o caso era ele teve uma fratura exposta em húmero, no braço, né? Operado também em outra cidade, em outro estado inclusive, e evoluiu com uma infecção. Essa infecção era bastante grave, né? E a queixa principal não era nem a dor, nem o pulso, era o cheiro que saía. Então, infelizmente, às vezes vem com cheiro essa infecção. E quando a gente operou, e foi difícil porque o osso infectado já estava cobrindo parte da placa, então foi preciso tirar o osso infectado, foi tirada a placa, foi feita toda a limpeza e, graças a Deus, parou de incomodar a família, né? Porque aquele cheiro era realmente desagradável. Resolveu a situação, ficou uma maravilha, né? E hoje em dia eles são muito gratos. Doutor, então como é que eu faço para minimizar a chance de ter uma infecção relacionada a uma cirurgia de fratura que vai se usar uma placa ou um parafuso? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar alguém qualificado, que seja realmente especializado, que tenha um bom nome na praça, dá uma olhada no CRM, ver se ele está registrado como especialista, né? Esse tipo de garantia você tem que ir atrás antes de procurar alguém. Quando o médico dá esse tipo de atenção ao paciente, ele vai sempre fazer uma avaliação individualizada de cada caso. Muitas vezes são necessários exames laboratoriais, outras vezes são necessários exames radiográficos, um raio-x, eventualmente uma tomografia ou até uma ressonância. Cada caso é um caso, cada caso vai ter um tipo diferente de programação de tratamento. Uma coisa importante é fazer uma avaliação do que o paciente tem de doença prévia. Como eu falei, algumas doenças elas podem diminuir a imunidade do paciente. Observar se ele tem diabetes, se ele tem uma doença renal, se ele toma alguma medicação específica que cause imunossupressão, ou seja, que diminui o potencial ou capacidade de resposta imunológica do paciente. Então isso deve ser avaliado caso a caso de forma individualizada. Uma outra coisa muito importante é que você tenha uma equipe cuidando de você. Que essa atenção seja integralizada em vários profissionais e que esse cuidado seja de uma forma intensiva, seja feito um programa de acompanhamento intensivo para os pacientes que são acometidos dessa doença. É muito importante que o médico dê toda a supervisão para ele, né, que esteja presente em todos os momentos da recuperação, observando a resposta desse paciente a certas medicações, a certas respostas imunológicas,
né? O curativo desse paciente ele deve estar sendo observado com muita atenção, de preferência ou pelo médico ou por uma enfermagem por ele indicada, para que esse curativo não tenha infecção ou ao mínimo sinal de que a infecção esteja retomando, que se tome uma atitude breve e eficaz. É importante que você vá fazer a sua fisioterapia. A fisioterapia vai fazer você ganhar o movimento novamente, vai fazer que você consiga voltar a ter uma marcha adequada, consiga pisar normalmente com o seu membro, né? Isso quando o médico autorizar, e principalmente que seja feito drenagens e evite estases venosas, evite inchaço, porque o inchaço ele estimula a infecção. Então a gente tem que seguir todos esses passos para que se tenha um bom resultado pós-operatório. Eu espero que você tenha aproveitado essas informações. Se você conhecer uma pessoa que esteja sendo acometida por esse tipo de infecção, repasse as informações, peça que ela procure atendimento médico com a maior brevidade possível, isso ajuda no tratamento e não deixa as coisas piorarem. Se você tiver uma dúvida ou se quiser comentar, use os comentários do vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.